Fala, meus queridos e minhas queridas, como que vocês estão? Tudo batuta? Bom, espero que todos e todas estejam bem. Bom, para quem não me conhece, prazer, satisfação, me chamo Ney, professor de Química, tá? E estamos aqui para mais uma aula, perfeito? Um assunto muito interessante hoje, com todos, né, em Química, para variar. Hoje nós falaremos, galera, de cálculo estequiométrico. Dentro do cálculo estequiométrico existem algumas subdivisões e nós falaremos especificamente sobre o balanceamento de equações químicas, tá? Então, a aula de hoje ela é o início, né, de uma série de aulas que vai tratar sobre esse cálculo estequiométrico, perfeito? Bom, só que antes de falar especificamente desse cálculo estequiométrico e desse balanceamento de equações químicas, eu acho importante que a gente volte e fale um pouco sobre alguns conceitos primordiais para o entendimento dessas ideias, tá? Que são os conceitos sobre as leis ponderais. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado, quando vocês estavam no primeiro ano, nós estudamos um conteúdo que falava sobre algumas leis, chamadas de leis ponderais. Essas leis ponderais, galera, elas fazem referência à matéria, especificamente à quantidade de matéria, ou melhor dizendo, à massa da matéria, de uma substância envolvida em uma reação química, certo? Então, quando eu tenho uma reação química, as quantidades, né, em massa das substâncias presentes nessa reação, elas seguem algumas leis, tá? Eu vou destacar duas leis importantíssimas aqui para vocês. A primeira lei que eu gostaria de destacar para vocês faz referência à lei de Lavoisier, tá? O químico francês Antoine Laurent Lavoisier. Essa lei ela é conhecida como lei da conservação das massas. Bom, o enunciado dessa lei, pessoal, diz o seguinte: em transformações químicas realizadas em sistemas fechados, a massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias reagentes. Vocês conhecem bem essa lei a partir de um enunciado. Esse enunciado ele é bastante conhecido, muita gente fala sobre ele. A frase ela pode ser sintetizada da seguinte forma: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Essa frase, que certamente vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, faz referência exatamente a essa enunciação da lei da conservação das massas de Lavoisier. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, que se você estiver trabalhando com um recipiente num ambiente fechado, a massa da substância antes da reação química tem que ser exatamente igual à massa da substância após a reação química. As massas antes e depois da reação, elas necessariamente são iguais. Bom, antigamente, lá no final dos anos 1600, 1700, início dos anos de 1700, existia uma lei que era chamada de teoria do flogisto. Não era bem uma lei, era uma teoria, né? Teoria do flogisto ou flogístico, que foi enunciada por um médico e químico alemão, Stahl, o nome do cidadão, que dizia o seguinte, que as substâncias elas possuíam uma entidade, uma essência imaterial que fazia com que algumas substâncias, por exemplo, perdessem massa quando fossem queimadas. Por exemplo, se você pega o carvão mineral, você pega o carvão e afere a massa do carvão. Beleza, anota essa massa. Queima o carvão, vai sobrar só as cinzas do carvão. Se você anotar e pesar as cinzas do carvão e comparar a massa do carvão antes de ser queimado e depois de ser queimado, você vai perceber que a massa da cinza é menor que a massa do carvão inteiro, tá? Aí tem muita gente que vai dizer, professor, então quer dizer que a lei de Lavoisier está errada? Não, não está errada. Qual que é o detalhe que a gente deixou escapar? Sistemas fechados. Para que isso aconteça, galera, é preciso que você feche o sistema. Se você fizer essa mesma reação química, a queima do carvão, num sistema fechado, você vai perceber que a massa antes da reação e após a reação é igual. Pode acontecer o contrário. Você pode, por exemplo, queimar uma palha de aço na sua casa. E você vai perceber que a massa da palha de aço após a queima é maior do que a massa da palha de aço antes da queima.
Por quê? Porque está no sistema aberto. Você está agregando oxigênio, né, formando o óxido ali na queima da palha de aço. Por isso que a massa vai ser maior. Agora, se você fizer essa mesma reação química em um ambiente fechado, né, em um sistema fechado, mais especificamente, você vai perceber que a massa se conserva, tá? Então, só a título de exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o exemplo de uma reação de neutralização ácido-base. Você tem o ácido clorídrico, tá? Reagindo com o hidróxido de magnésio, que é a base, formando o sal, né, cloreto de magnésio, mais água. Aí eu te forneci aqui, pessoal, as massas dos reagentes. Lembram lá, essa setinha indica que houve uma transformação. Esse sinalzinho de mais está indicando que essas duas substâncias foram colocadas em contato. Tudo que vem antes da setinha nós chamamos em química de reagentes. Tudo que vem após a setinha nós chamamos de produtos. Toda essa estrutura aqui, ó, é chamada de equação química. Lembram lá? E uma equação química representa uma reação química. Então, a reação que nós temos aqui, nesse caso, que eu estou expondo para vocês, é uma reação de neutralização. Por que ela se chama reação de neutralização? Porque é uma reação entre um ácido e uma base. Sempre que você tem uma reação química, tá? E os reagentes dessa reação química é um ácido e uma base, nós temos uma reação de neutralização ácido-base. E os produtos, né, desse tipo de reação sempre vai ser o sal e água. E aí eu te forneci aqui, galera, ó, a massa do ácido, 73 gramas, te forneci a massa da base, né, o hidróxido de magnésio, 58 gramas. E aí, esses são os meus reagentes. E aí nos produtos, eu tenho um cloreto de magnésio, a massa do cloreto de magnésio eu não conheço. Eu coloquei um X aqui para, né, indicar que eu tenho uma massa X aqui que eu desconheço. E a massa da água é 36 gramas. E se eu perguntasse para vocês, qual é a massa de cloreto de magnésio nessa reação química? Bom, é muito simples resolver essa questão. Se você aplicar a lei de Lavoisier, o que acontece? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, 73 mais 58 tem que ser igual a x mais 36. Então você montou uma equaçãozinha básica do primeiro grau, certo? E aí, quando você resolve essa equação, você encontra o valor de x. Então, olha só, 73 mais 58, 131. Então, a soma desses dois valores aqui, ó, também tem que dar 131. 36 mais quanto que dá 131? É só você fizer 131 menos 36, que vai dar 95, certo? Logo, x é igual a 95 gramas. Percebam que eu consegui resolver esse probleminha utilizando a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, tá? Nós chamamos de lei ponderal. Nós temos também uma segunda lei ponderal, que é a lei de Proust, que também é conhecida como sendo a lei das proporções definidas ou lei das proporções constantes. Ela diz o seguinte, galera, observem. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Bom, somente a partir desse enunciado é um pouco confuso, né? A gente não consegue entender bem o que está acontecendo. Bom, mas vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar a reação de síntese da água. O que é uma reação de síntese? Você tem duas substâncias mais simples que se juntam formando uma mais complexa. Como que a água é formada? Você tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio. Essas duas substâncias elas reagem, elas se juntam, formando uma substância mais complexa, que é a água. Reação de síntese da água. E aí, olha só, síntese entre hidrogênio e oxigênio para formar a água ocorre exatamente na proporção de 1 para 8. Como assim de 1 para 8? Vamos entender esses valores. Isso daqui, gente, que eu vou expor para vocês, são medidas, são valores que foram obtidos experimentalmente. Então, em laboratório, né, dentro de alguns rigores técnicos, foram feitas medições e chegaram-se a esses resultados que eu estou expondo para vocês. Ó, tem o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio. Essas substâncias são os meus reagentes, formando a água. E aí, o que eles observaram, gente? Eles observaram o seguinte, que quando 1 grama de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, eu formo 9 gramas de água. Ah, mas por que aqui é 9? Porque lembra da conservação das massas? A massa se conserva. 1 mais 8, 9. Então eu tenho 9 gramas aqui, ó,
de massa dos reagentes no total. Então, meu produto, evidentemente, também tem que ter 9 gramas. E se eu dobrar a quantidade de hidrogênio? Também vou dobrar a quantidade de oxigênio. Então, se eu tiver 2 gramas de hidrogênio, eu vou ter 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. E se eu triplicar a quantidade de hidrogênio? Então, eu tenho agora 3 gramas de hidrogênio. Também vou triplicar a quantidade de oxigênio, certo? Triplicar a quantidade de água, 27 gramas de água. Agora, muita atenção nesse último exemplo. Esse último exemplo é o que vai te fazer entender o que seria essa lei de Proust, essa lei das proporções definidas. Digamos que eu tenha 2 gramas de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Pergunta para vocês aí. Quantas gramas de água, que é o meu produto, serão formados? O que vocês acham? A grande maioria, quando olha para isso daqui, vai falar, poxa, então, segundo a lei de Lavoisier, a massa se conserva, então eu tenho que somar a massa dos reagentes, então eu faço 8 mais 2 dá 10 gramas de água, certo? É errado. Tá muito errado isso. Ah, mas não faz sentido, você acabou de falar que é assim, é essa... Não, gente, calma. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Respira, toma uma aguinha. Se eu estiver falando rápido, agora vocês têm a opção de diminuir a velocidade da fala aí no YouTube, tá? Então, isso não é uma desculpa agora para vocês. Não é de fato. Ah, professor, tá falando muito rápido. Agora vocês conseguem diminuir a velocidade. Ah, professor, tá falando muito devagar. Vocês conseguem aumentar a velocidade. Ah, professor, não entendi. Volta o vídeo e ouve de novo. Tá vendo só tanto que a tecnologia é boa? Além de me permitir ficar longe de vocês, que é uma bênção, então vocês têm essas ferramentas que podem te auxiliar, que podem auxiliá-los. Bom, gente, olha só. Vamos entender o que vai acontecer aqui. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio. Aqui no primeiro exemplo, a gente viu o que acontece quando eu tenho 8 gramas de oxigênio, certo? Quando eu tenho 8 gramas de oxigênio, qual é a quantidade de hidrogênio que reage com 8 gramas de oxigênio? 1 grama. Então aqui observem que eu tenho 1 grama a mais de hidrogênio que eu preciso. Então significa que essa 1 grama de hidrogênio a mais não vai participar da reação. Como assim? Então, somente desses 2 gramas de hidrogênio, somente 1 vai participar da reação. Tá? Então vai fazer 1 mais 8 formando 9. E vai sobrar sem reagir 1 grama de hidrogênio. Tá? Seria isso daqui, ó. Agora eu já coloquei na linguagem química, tá, gente? Eu tinha colocado gás hidrogênio, gás oxigênio. O que é gás hidrogênio? H2. O que é gás oxigênio? O2. O que é água? H2O. Então, o que acontece? 2 gramas do gás hidrogênio mais 8 gramas do gás oxigênio vai ser igual a 9 gramas de água mais 1 grama de gás hidrogênio que vai ficar sem reagir. Gente, isso acontece em todas as reações químicas. Todas as reações químicas acontecem dessa forma. Ah, sempre com esse valor? 1 e 8? Não. Não estou dizendo que sempre vai ser com esses valores. Sempre nessa proporção. O que eu estou querendo dizer é que existe uma proporção definida, gente. Para exemplificar. Pensa numa receita de bolo. Digamos que você tem uma receita que você, com essa receita, consiga fazer aquele bolo que você acha topíssimo. Certo? As proporções dos ingredientes dessa receita, se você alterá-las, você vai alterar o resultado final, que é o seu bolo. Então, por exemplo, se na sua receita, estou dando um exemplo aleatório, você tem lá na medida 3 ovos, se você altera somente a quantidade de ovos, coloca, sei lá, 10 ovos e mantém as outras coisas constantes, você vai obter o mesmo resultado? Não vai. Então, para obter aquele mesmo resultado, aquele mesmo bolo, você tem que seguir a mesma receita. Você pode fazer uma analogia para tentar entender isso daqui. Para que eu tenha esse produto, eu tenho uma proporção constante, uma proporção definida. Se eu alterar essa proporção, eu não vou ter aquilo lá que eu queria. Tá? Na verdade, nesse caso específico aqui, esse excesso não vai nem reagir. Olha só, eu tinha 2 gramas de hidrogênio. Então, fazia muito sentido se eu tivesse 2 gramas mais 8 formando 10 gramas de água. Mas na prática, experimentalmente, a gente percebe que isso não acontece. O que vai acontecer na prática? Vai continuar formando 9 gramas de água e 1 grama de hidrogênio não vai reagir. Certo? Então, não se esqueçam que as proporções entre
os constituintes das substâncias em uma reação química, elas são constantes. Perfeito? Então, tá aí, as duas leis ponderais. Por que ponderais? Porque fazem referência às massas das substâncias que estão envolvidas na transformação química. Lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, lei das proporções definidas, lei de Proust. Beleza? Bom, então, vamos falar especificamente agora do assunto dessa aula, que é o balanceamento de equações químicas. E quando a gente estiver fazendo o balanceamento de equações, vocês perceberão como que é importante a gente entender essas duas leis ponderais que eu acabei de revisar com vocês, tá? A lei das proporções definidas e a lei da conservação das massas. Bom, vamos falar então agora especificamente desse balanceamento das equações. O cálculo das quantidades necessárias de cada reagente para formar determinado produto tem importância vital. Esse cálculo é chamado de estequiométrico. O que significa a palavra estequiométrico? Etimologicamente, a palavra estequiométrico ela vem do grego. E ela é dividida em duas partes. Stoikon, elemento, né, e metron, medida. Então, é a medida do elemento. Seria, a grosso modo, isso. Tá? Para que possamos fazer de modo correto os cálculos estequiométricos de uma reação química, é necessário, em primeiro lugar, que a equação que a represente esteja com os coeficientes devidamente acertados. A determinação dos coeficientes de uma equação química damos o nome de balanceamento de equação. Então, o que é balancear uma equação química? Balancear uma equação química nada mais é do que fazer o acerto dos coeficientes estequiométricos. Ave Maria, que coisa difícil, até de se falar. Gente, vamos por partes. Então, primeiro, eu tenho que saber o que é uma equação química. Segundo, eu tenho que saber o que é coeficiente, certo? E terceiro, eu tenho que saber como acertar esses coeficientes, tá? Vamos lá. Nas reações químicas, ocorrem rearranjo dos átomos que formam as substâncias. Por isso, os átomos dos reagentes são os mesmos dos produtos. Ou seja, a quantidade de átomos de cada elemento químico presente nos reagentes será igual à quantidade de átomos desse elemento nos produtos. Essa afirmação que eu acabei de falar para vocês, ela faz referência às ideias de Lavoisier e também às ideias do químico inglês John Dalton. Lembram lá do modelo atômico de Dalton? Então, o que eles diziam? O que eles afirmavam? Eles afirmavam o seguinte, que em uma reação química, gente, eu não vou criar átomos, eu não vou destruir átomos. A única coisa que vai acontecer é uma reorganização, um rearranjo entre os átomos que já existiam. Então, se eu tinha, olha só, vamos voltar aqui, ó. Se eu tinha hidrogênio e oxigênio nos reagentes, eu continuo tendo hidrogênio e oxigênio nos produtos. Qual é a diferença? A diferença está justamente na forma com que eles se organizam, a forma com que eles se rearranjam, certo? Lembra lá? Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso, tá? Tem aqui uma equação química genérica, representar uma equação química. Gente, uma equação química não é o mesmo que uma equação matemática, tá? Vamos lá. Uma equação química serve para representar uma reação, uma transformação química, certo? É importante que vocês entendam o significado de cada um dos termos que estão presentes em uma equação química. Eu coloquei para vocês aqui uma equação química genérica. Essas letras minúsculas que estão do lado esquerdo aqui, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. As letras maiúsculas representam substâncias, certo? Substâncias. Então eu tenho aqui a substância A, esse mais indica que a substância A está sendo colocada, né, para interagir com a substância B. E essa interação vai fazer com que haja uma transformação. Essa setinha ela tem um significado. Ela significa que houve uma transformação. Essa transformação resultou na substância C mais na substância D. Todas elas percebam que tem essas letras minúsculas aqui. Então, eu só estou aqui agora ressaltando o que eu acabei de falar. As letras minúsculas representam os coeficientes de proporcionalidade. Isso é muito importante porque eu acabei de falar que existe uma proporção definida entre as substâncias, tá? As letras maiúsculas indicam as substâncias ou os elementos. O sinal de mais indica que as substâncias foram colocadas em contato umas com as outras.
tá? E a setinha aqui, ó, indica que houve uma transformação. Bom, na prática, como que isso funciona? Exemplo. Vamos pegar a síntese da água, tá? Agora eu estou trabalhando com a notação química mesmo. H2. H representa o hidrogênio. O que significa esse 2? Esse 2 indica que eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio. Isso daqui, ó, é a representação de uma molécula. Eu estou representando uma molécula do gás hidrogênio. Uma molécula do gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. Como que eu sei que é uma molécula e não 2 moléculas? É justamente nesse ponto que entra o coeficiente estequiométrico. Lembra que eu falei para vocês que as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos? Então, o que acontece? Os números que antecedem, ou seja, que vêm antes dessas representações, são os coeficientes estequiométricos. Ah, mas aqui não tem nenhum. Esse é o objetivo. A gente vai identificar quais seriam esses coeficientes estequiométricos, tá? Então, olha só. Então, esse G entre parênteses indica que o estado de agregação da matéria aqui é gasoso, mais O2 gasoso, O de oxigênio, 2 indica que eu tenho 2 átomos do elemento oxigênio, formando uma molécula do gás oxigênio. Houve a transformação e eu formei H2O, molécula de água. 2H indica que eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio. Aqui não tem nenhum número, então é um átomo do elemento oxigênio. Tá, beleza. Como é que eu chamo esses nomes, esses números e tal? Vou falar no decorrer do exercício. Olha só, esse G indica o estado físico da matéria, ou o estado de agregação da matéria, tá? No caso aqui é gasoso, poderia ser sólido, um S, poderia ser líquido, um L, poderia ser um estado que esteja em meio aquoso, aí eu colocaria AQ, tá? Esse 2 aqui, ó, ele é chamado de índice ou atomicidade. Esse índice ou atomicidade, pessoal, vai indicar o número de átomos desse elemento químico presente na minha molécula. Então, aqui, ó, na molécula do gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Bom, gente, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é encontrar os valores dos coeficientes estequiométricos. Percebam que, do jeito que aqui está, essa equação química não está seguindo as leis ponderais. Vocês conseguem ver, observar o porquê não? Olha só, eu tenho 2 átomos de hidrogênio antes da reação acontecer. 2 átomos de hidrogênio após a reação acontecer. Perfeito. Os hidrogênios, eles estão se conservando. O mesmo não acontece para os oxigênios. Olha só, eu tenho 2 átomos de oxigênio antes da reação acontecer. E como não tenho nenhum número aqui, eu considero como sendo 1. Então eu tenho um único átomo de oxigênio após a reação. Isso não pode acontecer. Se eu tinha 2 átomos antes, eu tenho que ter 2 átomos depois de oxigênio. Certo? Aí muita gente vai falar, professor, então é fácil, eu venho aqui, ó, e coloco um 2 e pronto. Aí você vai ficar com 2 átomos de oxigênio aqui, 2 átomos de oxigênio aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, pronto. Todo mundo tranquilo e satisfeito. Gente, você não pode fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Vocês nunca, jamais irão alterar a atomicidade, né, ou seja, o índice das substâncias. Se você coloca um 2 aqui, ó, nesse oxigênio, deixa de ser água. Aí você vai ter um peróxido de hidrogênio, conhecido comumente como água oxigenada, que é uma substância completamente diferente, de propriedades completamente distintas da nossa água. Então você não pode igualar as quantidades de átomos dos elementos químicos mexendo nos coeficientes. Se puder, seria muito fácil, né? Mas não, você vai fazer isso mexendo somente nos coeficientes estequiométricos, certo? Então, como que eu faço isso? Olha só. Eu vou explicar o que eu fiz aqui na parte de baixo. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, certo? Tenho 2 átomos de hidrogênio ali, certo? Então, as quantidades de hidrogênio estão ok. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Então, eu tinha que ter 2 átomos de oxigênio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui, ó, antes da molécula de água. Esse 2 vai indicar que eu tenho 2 moléculas de água. E em cada uma dessas moléculas de água, eu tenho 1 átomo de oxigênio. Então, isso significa que eu vou ter 2 átomos de oxigênio.
Só que aí, gente, quando eu faço isso, percebam que eu vou alterar a quantidade de hidrogênios aqui, ó. Porque se eu coloco um 2 aqui, eu vou ter duas moléculas disso, e cada uma delas tem 2 átomos disso, 2 em uma molécula e 2 em outra molécula, 4. Aí aqui vai ficar errado. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um 2 aqui também. Olha só, que bacana. Primeira coisa, coloquei um 2 aqui. Quando eu faço isso, ó, 2H2O. Muita atenção aqui, gente. O que isso significa? Que eu tenho 2 moléculas de água. Então, para ficar mais fácil ainda, faz o seguinte. Pega o coeficiente, esses valores em vermelho, é o que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. Tá? Peguem esses valores e multipliquem pelos índices. Então, aqui, ó, o oxigênio não tem A1. Então, faz 2 vezes 1, então 2 oxigênio. Certo? 1 vezes 2, 2 oxigênios, ok. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 2 aqui também, ó. Porque quando eu faço 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Agora, percebam que a quantidade de hidrogênio antes e depois da reação, igual. A quantidade de oxigênio antes e depois da reação, igual. Certo? O que eu fiz? Fiz o balanceamento da minha equação química. Fiz o acerto dos coeficientes estequiométricos. É claro que isso daqui pode complicar, certo? Isso pode complicar bastante, na medida em que a minha reação química ela seja mais complexa também. Tudo bem? Observem aqui. Então, quando tiver algumas reações mais complexas, é interessante que a gente siga um passo a passo, certo? Existe uma regrinha básica para facilitar a resolução desses tipos de problemas. Então, o método que a gente... Existem diferentes métodos de se fazer isso. O método que eu vou falar para vocês aqui agora é o método de tentativa e erro. Você vai, tentativa e erro mesmo até encontrar os valores. Só que existem algumas regrinhas para facilitar. Existem 3 passos principais. O primeiro passo é representar a equação química em estudo, certo? Sempre colocando os estados de agregação da matéria, envolvido sólido, líquido, gasoso, aquoso, enfim. Segundo passo. Muita atenção, gente. Quando for fazer os exercícios, voltem aqui nessa parte, leiam com atenção e tentem fazer a atividade. No começo vai confundir bastante, isso é normal, certo? Mas com o tempo vai se tornando natural, tá? Então, segundo passo, escolher um elemento químico que só apareça em um dos reagentes e em um dos produtos e acertar os coeficientes das substâncias nas quais aparece, usando o índice do elemento nos reagentes como coeficiente nos produtos e vice-versa. É muito confuso isso daqui. No exemplo, vai ficar mais simples de vocês verem. Terceiro passo, acertar os demais. Nas equações em que estejam representados vários elementos, recomenda-se iniciar o balanceamento com as substâncias que tenha o elemento químico de maior índice. Bom, vamos aqui ver como que isso acontece na prática, gente. Olha só. Balanceie as equações químicas abaixo. Então, está aqui o passo a passo. Então, aqui está a primeira parte, que é escrever a reação. Então aqui eu tenho alumínio sólido reagindo com o gás oxigênio, formando trióxido de alumínio, certo? Al2O3. Bom, gente, o primeiro passo é esse, escrever a reação, que representa, a equação química que representa a reação. O segundo passo, lembra lá, que olha só, escolher um elemento químico que só apareça em um dos reagentes e em um dos produtos. Olha, o alumínio, aqui nos reagentes, aparece uma única vez. Aqui no alumínio, também aparece uma única vez. O oxigênio, nos reagentes, aparece uma única vez e nos produtos uma única vez. Então, eu poderia escolher qualquer um. Só que ele me diz para escolher aqueles que apresentam os maiores índices. Então, primeiro eu vou escolher aqueles que têm o maior índice. Então, eu vou escolher o oxigênio. Por quê? Porque aqui ele tinha o índice 2 e aqui ele tinha o índice 3. Gente, muita atenção. Eu tenho essa substância que contém o oxigênio. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Olha só, eu tenho essa substância que tem o oxigênio, certo? Olha o índice dele. E tem a substância que tem o oxigênio, certo? Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Esse índice aqui, vai virar coeficiente desse cara aqui. Tá? Esse 3 vai vir para cá, certo? E esse índice aqui
vai virar coeficiente desse cara aqui, ó. Ou seja, esse 2 vai vir para cá. É o que eu tenho aqui embaixo. Ó, coloquei esse 3 veio para cá, ficou aqui. Esse 2 veio para cá, ó, ficou aqui. Certo? Quando eu faço isso, observem, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Percebam que ao fazer isso, eu igualei as quantidades de oxigênio, seguindo aquela regrinha, né? Pegando os que aparecem uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos e que tem, né, que apresentam maior índice. Feito isso, gente, agora eu vou igualar as quantidades das demais substâncias. Percebam que agora só faltou o alumínio para igualar, certo? Agora observem aqui, ó. 2 vezes 2, eu tenho 4 alumínios depois da reação, ou seja, nos produtos. E aqui, ó, eu tenho somente um alumínio. E as quantidades de alumínio antes e depois tem que ser igual. Então eu tenho que fazer com que isso daqui vire 4 alumínios. O que eu faço? Coloco o coeficiente 4 aqui. Se vocês observarem essa expressão, 4 alumínios antes, 2 vezes 2, 4 alumínios depois. 3 vezes 2, 6 oxigênios antes, 2 vezes 3, 6 oxigênios depois. Tá aí. A minha equação química ela está devidamente balanceada, ou seja, eu fiz o acerto dos coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Bom, vamos para mais exemplo. Combustão do metano. Você tem aqui o gás metano, CH4. Vamos mais uma vez o passo a passo. Você tem o CH4 mais o gás oxigênio, formando o dióxido de carbono, CO2, mais água, H2O. O que a regra me diz? Escolher o elemento que aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos. Certo? Percebam que aqui, ó, o oxigênio ele aparece 2 vezes nos produtos. Então não é viável que eu escolha o oxigênio. O carbono aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos. O mesmo acontece com o hidrogênio, tá? O hidrogênio aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos. Quem que eu vou escolher? O hidrogênio ou o carbono? O hidrogênio. Por quê? Porque ele apresenta maior índice em relação ao carbono. Então eu vou igualar as quantidades de hidrogênio primeiro, tá? Então olha só, eu tenho hidrogênio aqui, certo? Tenho hidrogênio aqui e tenho hidrogênio aqui. Eu tenho que acertar essas quantidades primeiro. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 4 hidrogênios. Como que eu faço para acertar essas quantidades? Muito simples. Esse 4 vem para cá, certo? Vira coeficiente. E esse 2 vem para cá, vira coeficiente. Olha aqui na parte de baixo, ó. Esse 2, olha aqui, ó, ele veio para cá, certo? E esse 4, ó, para onde que ele veio? Para cá. Quando eu faço isso, ó, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Então, as quantidades de hidrogênios, aqui nesse caso, estão acertadas. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar os demais coeficientes, certo? Então, está faltando o carbono, tá? E o próprio oxigênio. Vamos acertar agora o carbono, tá? Então, quando eu fiz isso daqui, ó, eu fiquei com 2 carbonos nos meus reagentes e eu tenho somente um carbono no produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que eu tenha 2 carbonos no produto. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui, ó. Certo? Foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Tudo bem? Coloquei 2 carbonos aqui no produto. Então, com isso, observem que as quantidades de hidrogênio estão ok. As quantidades de carbono estão ok. Só falta agora igualar as quantidades de oxigênio. Quanto que eu tenho de oxigênio aqui? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. Então, se eu tenho 8 oxigênios nos produtos, eu tenho que ter 8 oxigênios aqui nos meus reagentes. Então, eu venho aqui e coloco um 4. Como sendo o coeficiente do gás oxigênio. Ó. 4 vezes 2, 8. Agora, se você conferir, todo mundo... você vai observar que todos os valores aqui, ó, são iguais. Ou seja, a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio antes da reação é exatamente igual à quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio após a reação. Então eu estou obedecendo aí a lei da conservação das massas, tá? Existe uma outra regra prática, tá?
E ela se baseia no seguinte: macho. Como assim macho? Essa regra eu acredito que ela seja ainda mais simples do que essa que eu acabei de falar para vocês. Na verdade, as duas elas têm uma relação, mas essa daqui eu gosto de utilizar ela bastante também. Principalmente quando a equação não é tão complexa assim. Essa regrinha vai dizer o seguinte: primeiro você vai balancear na equação química os metais, depois você balanceia os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Se você balancear a sua equação química nessa ordem, gente, vai ficar muito fácil de você balancear a sua equação química, tá? Bom, nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar para vocês isso. Na própria lista que eu deixei para vocês fazerem aí, eu acredito que vocês já tiveram acesso a essa lista lá no blog. Se vocês quiserem tentar equacionar ou fazer o acerto dos coeficientes estequiométricos usando essa regra, eu acredito que seja mais fácil. Só que tem um problema. Quando você olha para a expressão, você tem que saber quem é o seu metal, quem é o ametal, quem é o carbono, quem é o hidrogênio e quem é o oxigênio, tá? Então, seguindo essa regra, fica muito fácil de resolver. Se você, porventura, tiver em mãos uma tabela periódica, fica fácil também. Você olha lá, né, se tiver alguma dúvida, por exemplo, o carbono, hidrogênio e oxigênio são os últimos, sempre, né? O alumínio ele é um metal ou ele é um ametal, né? Então, fica aí a questão, para você saber se ele vem primeiro ou não. Perfeito? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá agora, resolvam a lista de exercícios que eu deixei para vocês. A lista ela está muito fácil, ela está simples, não está difícil, tá? Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me perguntar, podem deixar aí nos comentários do vídeo. Se vocês quiserem colocar essas dúvidas e no WhatsApp me enviar, não tem problema nenhum, eu estou aí à disposição de vocês. Espero que logo logo a gente esteja junto aí. Não que seja uma vontade minha, porque assim, na verdade eu estou amando ficar longe de vocês, né? Que assim, não é segredo para ninguém que eu tenho, né, um sentimento negativo em relação aos meus alunos, principalmente a turma de vocês. Eu sempre deixei isso muito claro, né? E é isso. Até mais. Tamo junto. E falou. Tchau, tchau.